Agora vamos falar da função ou das funções que a palavra ser pode ter. Uma palavrinha pequititinha de nada, mas que dá um trabalho do cão aí e muito cobrada, né? Essa função da partícula ser é muito cobrada. Há muitas possibilidades, mas a gente não vai se assustar, porque, na verdade, os examinadores não variam muito a cobrança. Olha aí na sua telinha quantas funções o ser pode ter. A partícula C pode ser índice de indeterminação do sujeito. A partícula C pode ser partícula passivadora. A partícula C pode ser pronome reflexivo. Pode ser parte integrante do verbo, a gente chama de PIV. Pode ser conjunção integrante, quando introduz orações substantivas, conjunção condicional, ou mesmo pode não ser nada. É uma partícula expletiva, também alguns chamam de partícula de realce. Apesar de essas inúmeras possibilidades assombrarem, né, a nossa vida, o que os examinadores gostam mesmo é de cobrar o C como índice de indeterminação ou como partícula passivadora. Então, assim, 95% das questões que cobram a função do C giram em torno dessas duas possibilidades, o C como índice ou o C como partícula. Então, nós vamos começar, evidentemente, daqui. Então, vamos lá. Quando é que o C, a partícula C, é uma partícula passivadora? Nós vamos ter de analisar duas coisas. Primeiro, nós vamos ter de analisar o verbo. O C só será partícula passivadora se o verbo tiver transitividade direta. Pode ser VTD, verbo transitivo direto, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto. E o C também será partícula passivadora se, além de o verbo ser transitivo direto, na verdade, a segunda circunstância é uma consequência da primeira, se a frase admitir transposição para a voz passiva analítica. Neste caso, o que é muito importante é você entender essa concordância. Neste caso, a concordância verbal é feita naturalmente com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Então, eu tenho uma frase que diz: desfizeram-se os nós da corrupção. Quem desfaz, desfaz alguma coisa. Não posso entender esse ser uma PA, porque eu não posso nem pensar, eles desfizeram-se os nós. Não. Se não tivesse este ser, a frase não teria nem voz passiva. Se eu dissesse desfizeram os nós, seria voz ativa. Alguém, um sujeito indeterminado, praticou a ação de desfazer os nós. Então, a transição dessa voz passiva sintética para a voz ativa é só tirar o C. Olha como é fácil. Vamos lá, vamos voltar. Este C é uma PA e os nós da corrupção é o sujeito. O C será uma partícula passivadora e a frase estará na voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. Se eu tirasse esse C, eu tiraria, na verdade, o que está deixando a frase na voz passiva, ela passaria a ter voz ativa e os nós seriam objeto direto. Como o núcleo do sujeito é nós, que aqui é um substantivo, então o verbo está no plural. Desfizeram-se os nós foram desfeitos. O C é uma PA. Dão-se aulas de dança a moradores da comunidade. Dão-se aulas. Quem dá algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. O objeto indireto dele está aqui, ó, a moradores da comunidade. Só que eu tenho o C. Dão-se aulas equivale a aulas são dadas. Então, aulas de dança não é o objeto direto, é o sujeito. Porque se é partícula passivadora, está na voz passiva sintética. Se está na voz passiva sintética, não há objeto direto. Há sujeito. Então, a primeira coisa que eu olho é o verbo. Depois eu faço a transposição. Depois eu tenho que me preocupar com essa concordância. Muita gente diria assim, dá-se aulas. Não, dá-se aulas não. Aulas são dadas. Quando é que o C é índice de indeterminação do sujeito? Bom, quando eu não puder transpor para a voz passiva analítica.
E quando é que eu não posso transpor? Quando eu não tiver objeto direto ou não tiver um objeto direto que possa virar sujeito. Vamos lá. Para o ser um índice de indeterminação do sujeito, o verbo pode ser de ligação. Fica-se irritado no trânsito das cidades grandes. No trânsito. Esse fica é um verbo de ligação. Está ligando um sujeito, que é indeterminado, a um predicativo do sujeito, que é este irritado. Se eu tirar este ser e disser para você, fica irritado no trânsito, você vai me perguntar quem, porque você vai achar que eu estou falando de um sujeito de terceira pessoa. Mas se eu colocar o ser fica-se irritado, você nem me pergunta quem, porque você entende que é um sujeito generalizado, é um sujeito indeterminado. Ele é um índice. Tente colocar essa frase na passiva analítica, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Irritado é ficado? Tá vendo? Não tem jeito. O verbo pode ser intransitivo. E eu posso perguntar: morre-se de amor hoje em dia, como no passado de Romeu e Julieta? Morrer é um verbo intransitivo. Quem morre, morre. Esse de amor aqui é a causa da morte, é uma adjunta adverbial de causa. Este ser é um índice de indeterminação. Se eu tirar o ser e disser morre de amor, você vai me perguntar quem é, pelo amor de Deus, que está morrendo de amor. Mas quando eu ponho o ser, morre-se de amor, você não me pergunta quem, porque você entende que é uma generalização, é um sujeito indeterminado. Morre-se de modo geral, não estou particularizando. É um índice. Pode ser um verbo transitivo e indireto. Precisa-se de vendedores. Passo lá no comércio e aí há uma plaquinha dessa em uma loja. Precisa-se de vendedores. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Não posso transpor isso para a voz passiva analítica, porque, olha, de vendedores não pode virar sujeito, né? De vendedores são precisados. O sujeito não pode vir preposicionado. Então, este ser é um índice. Transitivo ou o verbo pode ser transitivo direto com objeto direto preposicionado, porque o objeto direto preposicionado não pode virar sujeito, porque o objeto direto pode vir preposicionado em determinados casos, mas o sujeito não pode. Então eu digo assim: comeu-se do bolo antes da hora e a organizadora do evento ficou chateada. Eu não posso dizer do bolo foi comido. Não posso. A simples presença deste de, preposicionando esse objeto direto, o verbo é transitivo direto, comer algo. Mas essa preposição foi colocada aqui por uma questão semântica, para dar a ideia de parte, de que não foi o bolo todo, foi só uma parte do bolo. Mas esse objeto direto preposicionado não pode virar sujeito, né? Na voz passiva analítica. Então, isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Então, são essas circunstâncias. De um lado, a partícula passivadora, com verbo que tem a transitividade direta e em frase que admita a transposição para a passiva analítica. Do outro lado, o índice de indeterminação do sujeito, com verbos de ligação, intransitivos, transitivos indiretos ou até transitivos diretos, desde que com objeto direto preposicionado. Essas frases nunca vão poder ser reescritas na voz passiva analítica. Nunca. E é importante que você entenda também aqui a concordância verbal. Neste caso, se o ser for um índice de indeterminação, o verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular, nunca no plural. Então, quando alguém diz assim, precisa-se de vendedores, mesmo que vendedores esteja no plural, de vendedores é o objeto indireto. Eu não vou poder dizer precisam-se de vendedores, porque o verbo nunca vai concordar com seu objeto. Nunca. Falou-se de você na reunião. Falou-se de você. Alguém falou, mas é um indeterminado. Se eu tirar o C, muda tudo, né? Se eu tirar o C e disser falou de você, você pergunta quem falou de mim?
Mas falou-se, você entende que eu nem vou dizer quem é, que eu estou indeterminando. De você é o objeto indireto. Muita gente escreve assim: tratam-se de assuntos irrelevantes durante reunião de trabalho, por isso que ninguém gosta dela. Não posso dizer isso, porque isso aqui não é sujeito, isso aqui é o objeto indireto. O verbo não concorda com o objeto. Trata-se de assuntos irrelevantes. Alguém trata, eu não sei quem, este ser é um índice. Quando o ser for índice, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, porque ele não tem sujeito, né? Ele não tem sujeito determinado, então eu não tenho com o que flexioná-lo, certo? Então vamos lá, vamos fixar. E tem um. Seguiram-se outras instituições extrajudiciais com funções semelhantes em setores localizados, como as Juntas de Trabalho Marítimo e o Conselho Nacional do Trabalho. Em seguiram-se, o pronome se indica que o sujeito do período é indeterminado. Não. Este pronome se é uma partícula apassivadora. Quem segue, segue algo ou alguém. É um verbo transitivo direto. Mais uma partícula apassivadora, mais sujeito. O núcleo do sujeito é instituições. Seguiram-se outras instituições equivale a outras instituições foram seguidas. Instituições foram seguidas. Olha o nosso protocolo. O ser é uma partícula apassivadora. E esse verbo está no plural. Se o ser fosse um índice de indeterminação e o verbo estivesse no plural, haveria um erro grave de concordância. Porque quando o ser é índice de indeterminação, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Pode ser que uma frase tenha um ser índice de indeterminação e o verbo no plural com erro de concordância, que sempre vai ser erro de concordância isso. Índice de indeterminação com verbo no plural é erro de concordância. Então aqui está errado, ele está dizendo que o ser indica que o sujeito do período é indeterminado, ou seja, ele está dizendo que o ser é um índice de indeterminação do sujeito, mas eu estou vendo que é uma partícula apassivadora. Item 2. Entende-se que a integridade pública representa o Estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está completa, inteira, perfeita, sã. O sujeito da oração iniciada por entende-se é indeterminado. Então, novamente, está aqui pressuposto que ele está dizendo que este ser é um índice. Mas vamos pensar na frase? Entende-se que... Posso parar? Posso parar. Porque agora eu vou pensar assim, entende-se que equivale a entende-se isso. Esse isso é essa oração toda, que a integridade pública representa tudo isso. Até aqui. Até pública, porque a partir daqui começa outra oração. Entende-se isso. Equivale a isso é entendido. Ah, então eu já sei. Que se eu consigo transpor, né? Equivaler uma oração a isso, eu sei que o que é uma conjunção integrante e eu sei que esse isso, né? Esse que introduz, essa oração que foi substituída por isso, uma oração subordinada substantiva. E aí, quando eu reescrevo, entende-se isso, por isso é entendido, aí eu entendo que o ser é uma PA, o verbo transitivo direto está associado a uma PA, aí então essa oração é um sujeito, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Essa nomenclatura já está sob seu domínio, que é a mesma coisa de dizer que é um sujeito oracional. E é por conta deste sujeito oracional que este verbo aqui está na terceira pessoa do singular. Ele nem queria isso, estou indo muito além. Ele só está dizendo que o ser indica que o sujeito é indeterminado, mas não. O ser é uma partícula apassivadora, o sujeito está aqui, determinado e oracional. O item está errado. 3. Quando se fala em sistema público de comunicação, pensa-se em um conjunto de mídias que operam de modo integrado.
tanto em se fala quanto em pensa-se, o se indica a indeterminação do sujeito da oração. Bom, então ele está dizendo que o se é um índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver o verbo? Vamos ver a regência dele? Quando se fala em... o verbo falar aqui está sendo usado como um verbo transitivo e indireto. Falar em algo. Quando se pensa em... então o verbo pensar aqui também está sendo usado como verbo transitivo e indireto. Se fosse falar algo, fala-se algo, algo é falado, seria muito diferente. Ou, se fosse pensa-se algo, algo é pensado, também seria muito diferente, que o verbo estaria usado como VTD. Mas aqui, ambos estão sendo usados como VTI. Quando se fala em sistema, não posso transpor. Quando em sistema é falado, não consigo. Então, este se atende a esses requisitos do índice de indeterminação. Está ligado a verbo intransitivo e, mais do que tudo, lembre-se, pelo amor de Deus, que é a primeira coisa. Quando o se é índice de indeterminação, o sujeito é indeterminado. Se o sujeito for indeterminado, significa que eu não consigo identificá-lo pelo contexto. Antes de mais nada, entenda isso, que só posso falar índice de indeterminação se o contexto não permitir a identificação desse sujeito. Aqui está certo, o contexto não me diz quem é que fala, quem é que pensa, o verbo é transitivo indireto, a frase não admite, portanto, transposição para a passiva analítica, os dois são índices. E tem 4, vamos entender esse item 4 direitinho. Espera-se alguma retomada para este ano. Espera-se alguma retomada para este ano. Quem espera, espera alguma coisa, espera-se isso é esperado, então eu tenho aquela minha equação sintática que a gente já viu. Alguma retomada para este ano é esperada. Alguma retomada é o sujeito. Retomada é o núcleo do sujeito. Este ser é uma partícula apassivadora. Mas olha o que o item está dizendo. O emprego da voz passiva em espera-se, de fato, há voz passiva em espera-se. Esse ser é uma PA. É recurso de impessoalização do texto. Vamos lá. O que seria um recurso de impessoalização? Olhem para mim. Espera-se alguma retomada? Eu sei o que é esperado. Eu sei o objeto da espera. Alguma retomada é esperada para este ano. Mas eu não sei quem espera. Porque eu não tenho agente da passiva. Em regra, não há agente da passiva na voz passiva sintética. Quando C é uma partícula passivadora, não há agente da passiva. Vendem-se casas. Eu sei o que é vendido, mas eu não sei quem vende. Doam-se gatinhos. Eu sei o que são doados, mas eu sei o que é doado, mas eu não sei quem doa. Constatou-se qualquer coisa. Eu sei o que foi constatado, mas eu não sei quem constatou. Porque, em regra, não há agente da passiva quando a frase está na voz passiva sintética, ou seja, com a partícula C. E aí, quando não há agente da passiva, na voz passiva, eu não sei a pessoa que praticou a ação. Então, isto é, sim, um recurso de impessoalização. Olha aí na sua telinha que eu vou escrever isso. Toda voz passiva sem agente da passiva, voz passiva, sem agente da passiva explícito, ou seja, eu não sei quem age, eu não sei quem pratica a ação. Toda voz passiva sem agente da passiva, que é um termo da oração, é recurso de impessoalização. Porque eu não sei a pessoa responsável, eu desconheço a pessoa responsável pela ação verbal. Ele não está dizendo que é um índice, ele só está dizendo que é um recurso para impessoalizar. O que significa um recurso para impessoalizar? Não identificar o responsável, a pessoa responsável pela ação. Então, eu digo assim, fizeram-se perguntas.
Perguntas foram feitas. Eu não sei quem fez a pergunta. Bom, então as duas frases são recursos, apresentam recursos de impessoalização, porque as duas frases fizeram-se perguntas, perguntas foram feitas, estão na voz passiva, e não há agente da passiva. Então, eu não consigo atribuir a ação de fazer a nenhuma pessoa. É um recurso de impessoalização. O item está certo, mas podem entender isso como um protocolo. Voz passiva sem agente da passiva é um recurso de impessoalização. Pronto. Vimos o mais importante agora. Vimos o mais importante. Mudei aqui que é para a gente nem avançar. O que é importante é que você fixe essas duas funções do C. O C como partícula passivadora, o C como índice de indeterminação do sujeito. Porque eu vou repetir. Mais de 90% das questões que cobram a função do C giram em torno de um ou de outro. Índice ou partícula, índice ou partícula, índice ou partícula. As outras funções é um passeio de muito mais tranquila, porque a gente não tem esse procedimento todo. Fica para o nosso próximo módulo. Até já!